eu quero dizer que eu fiquei muito honrado com esse convite, porque é uma oportunidade de voltar àquilo que, na verdade, creio que disse isso numa das vezes que aqui estive, que seria um pouco da minha casa. E explico por quê nesta preliminar. É que eu cresci no interior do estado de São Paulo, em Tietê, e o meu pai, como não poderia deixar de ter, tinha uma loja. E eu observava as angústias do meu pai e, naturalmente, as alegrias do meu pai quando o comércio andava bem ou quando andava mal. Então, eu vivi desta maneira em toda a minha infância, de modo que, quando eu venho a uma associação de lojistas ou a associação comercial, eu sempre me sinto mais ou menos voltando aos meus tempos de garoto, né, de infância. E é com muito prazer, portanto, que eu retorno a esta casa, que tem exercido um papel fundamental na democracia brasileira, porque movimentos tais como o gastômetro, o impostômetro, etc., são movimentos alertadores para as autoridades públicas em geral. São movimentos típicos da democracia, impedidos num sistema centralizado, num sistema ditatorial. E, muito a propósito disso, como o tema que está regendo esses encontros é o tema dos desafios do Brasil, eu quero, na verdade, tentar lançar uma palavra de otimismo ao nosso país. Um otimismo que eu não vejo, muitas vezes, em alguns setores do nosso Brasil. E, para fazer isso, até por vício profissional, o senhor sabe que eu sou advogado e da área do direito constitucional. Eu me amparo sempre na nossa ordem jurídica. E o que eu quero revelar aos senhores, esse será o fio condutor da minha fala, é que nós vivemos hoje num sistema de uma estabilidade institucional extraordinária. Uma estabilidade institucional e uma segurança jurídica que não se viu na história do Brasil desde a Primeira República. E me permito começar recordando que desde a Primeira República, e vejam, nós tivemos a primeira Constituição brasileira em 1891, que foi uma Constituição juridicamente democrática, porque Rui Barbosa era fanatizado pelo sistema americano e trouxe preceitos da Constituição americana para a Constituição de 1891. E, sem embargo, de ser uma ordem jurídica democrática, e aqui eu faço um parênteses para dizer que, na verdade, quando nós falamos do direito, nós estamos falando de algo que regula a vida social. Só existe uma norma jurídica com os tais critérios impositivos, coativos, etc., para regular a vida social. Ou seja, se eu faço um contrato, eu sei quais são as regras do jogo, se eu me caso, eu sei quais são as regras do jogo, se eu constituo uma empresa, eu sei quais são as regras do jogo. Então, o direito é o estabilizador das relações sociais em qualquer Estado. Ele é o criador do Estado, mas é o estabilizador das relações sociais. Pois muito bem, quando eu falo da Constituição de 91, e volto a dizer que tinha dizeres jurídicos extremamente democráticos, sem embargo disso, vou apenas rememorar esses fatos históricos, né? Nós tivemos crise sobre crise, de 1891 a 1930. Nós tivemos revoluções, aqui em São Paulo mesmo, em 1924, tivemos os mais variados movimentos insurrecionais em todo o país, portanto, numa instabilidade extraordinária. Chegamos a 30, e os senhores conhecem também, e vou pedir licença para essas obviedades, só para encaminhar o meu raciocínio, os senhores sabem que de 30 a 45 nós já tivemos um sistema político e jurídico centralizador, passando pela Constituição de 34 e mais acentuadamente centralizador na Constituição de 37. Ou seja, de 1930 a 45, o Brasil foi regido por decretos-leis, já que praticamente o Congresso Nacional não funcionava e o autoritarismo se instalou naquele país. No nosso país. Eu não estou
fazendo nenhuma apreciação de mérito, porque, sem embargo disto, o fato é que, ao tempo do presidente Getúlio Vargas, houve conquistas também no nosso país, mas não eram conquistas de natureza democrática, ou seja, vinham de cima para baixo e não do seio da população. Chegamos em 45, e os senhores também sabem disso, verificou-se um movimento pela redemocratização do país, que gerou a Constituinte de 45-46, que trouxe, a Constituição de 46 é um dos instrumentos democráticos mais perfeitos de todo o nosso sistema jurídico institucional. E, sem embargo disso, recordemos, de 46 a 64, crise sobre crise no nosso país. E quando eu falo a palavra crise, eu quero aqui também abrir mais um parênteses, nós usamos muitas vezes indiscriminadamente a palavra crise, quando ela tem graduações. Uma coisa, por exemplo, é a crise administrativa, outra coisa é a crise econômica, outra coisa é a crise política, quando, por exemplo, o Executivo não tem apoio no Congresso Nacional, e outra é a crise institucional, que se verificou muitas vezes no nosso país, em que fomos obrigados a reconstituir ou constituir um novo Estado. Por isso que eu estou recordando os vários episódios das constituintes, ora outorgadas, ora promulgadas do nosso país. Então, em 46, volto a dizer, tivemos uma Constituição com dizeres democráticos, mas, porém, crise sobre crise. Recordam-se até que, quando o presidente Getúlio Vargas suicidou-se, não houve condições do vice assumir, nem mesmo o presidente da Câmara, que era o sucessor constitucional, veio assumir, o presidente do Senado, e crise sobre crise em todo o período que gerou 1964. 64, o que é que aconteceu? Aconteceu que deu-se um movimento revolucionário, golpista, centralizador, que manteve a Constituição de 46, é interessante observar esse aspecto, ministro César Rocha, porque a Constituição de 46, ela nasceu da vontade popular, da soberania popular, mas a partir de abril de 64, a fonte de validade da Constituição de 46 passou a ser o ato institucional número 1, cujo artigo 1º dizia: continua em vigor a Constituição de 46, com as modificações constantes deste ato institucional. Portanto, o fundamento de validade do novo Estado brasileiro não era mais aquela vontade popular que se manifestou em 46, mas sim um movimento revolucionário que sustentou, por um breve período, a Constituição de 46, com atos institucionais posteriores, que foram centralizando cada vez mais o poder, chegando a 1968, quando um ato institucional concentrou os poderes na figura do presidente da República. É interessante que muitas e muitas vezes nós falamos do Estado absolutista como se fosse uma coisa do passado. O Estado absolutista nada mais era do que alguém, uma pessoa física, o soberano, concentrando em suas mãos todo o poder. Pois muito bem, quem lê e se lembra, aqui nós todos podemos nos recordar, não é? Do ato institucional número 5, verifica que o presidente da República, que a concentração, na verdade, se deu em torno da União, e em torno da União no Poder Executivo, e no Poder Executivo na figura do presidente da República, que poderia cassar mandatos parlamentares, de prefeitos, de juízes, fez isso com o Supremo, de tribunais, enfim, um poder absoluto concentrado em mãos do presidente, da figura do presidente da República. Isso tudo gerou as crises talvez mais violentas que nós tivemos ao longo do tempo, porque de 64, especialmente de 68 em diante, nós tivemos os mais variados transtornos institucionais e uma insegurança jurídica extraordinária, chegando ao ponto da chamada guerrilha, do asilo, da chamada perseguição, da tortura. Foi um momento dramático do nosso país, portanto, uma crise institucional extraordinária, tão grande que os movimentos populares, e nesse particular, muitas e muitas vezes, a Ordem dos Advogados do Brasil, as associações comerciais, não é? A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, fizeram tais e tantos movimentos por um retorno à vida democrática, que a primeira ideia foi exatamente, digamos, abolir o Estado então existente,
para fazer surgir um novo Estado. E isso é que fez nascer a Constituinte de 1987-88, na qual estivemos eu, o senador Jorge Borrauso, o Vilmar Rocha, o Heráclito Fortes, o Paulo Delgado, não é? E tantos companheiros. E estivemos lá para quê? Para reconstruir o Estado brasileiro, ou seja, juridicamente para construir o Estado brasileiro. E aqui, os senhores vão entender por que é que eu fiz este breve histórico, para revelar que a Constituição de 88, que no dizer do doutor Ulisses Guimarães tinha a cara do povo, porque, de fato, durante 1 ano e meio, quase 2 anos, não é? Todos os setores sociais compareceram à Constituinte, e aquilo que deveria nascer de um projeto pré-organizado, os senhores se recordam também da chamada Comissão de Notáveis, que redigiu um texto constitucional, mas que, ao depois, logo no início da Constituinte, decidiu-se começar do zero. E, a partir daí, é que se construiu o Estado brasileiro atual. E interessante que, de vez em quando a gente estuda um pouco da ciência política ou do direito constitucional, costuma-se dizer que o Estado absolutista foi substituído pelo Estado de Previdência, o Estado de Previdência foi substituído pelo Estado social, e entre eles o Estado liberal, como se fossem coisas apartadas numa Constituição. Entretanto, quem lê a Constituição brasileira verifica que nós tivemos a sabedoria, nós, o povo brasileiro, nós tivemos a sabedoria, em 87, 88, de amalgamar os princípios do direito liberal, né, da democracia liberal, com os preceitos da democracia social. E os senhores se recordam, sob o foco político, que logo depois da Constituição de 88, nós tomamos um banho de democracia. Nós saímos de um sistema centralizador, de um sistema autoritário, e caminhamos para a democracia. E, a partir daí, nós passamos a exercitá-la amplamente. As pessoas tinham liberdade de expressão, liberdade de manifestação, liberdade de imprensa, ao invés dos versos e Camões no Estadão, na Folha, etc., agora os dizeres completos. Portanto, a imprensa se liberou de uma vez e as pessoas se liberaram de uma vez também. As pessoas podiam manifestar-se amplamente. Isto tudo não por vontade popular, mas por uma determinação constitucional. Foi a Constituição que garantiu essas liberdades todas, entre elas a liberdade de iniciativa. A iniciativa privada é um dos fundamentos da nossa Constituição, a propriedade é um dos fundamentos da nossa Constituição, subordinada, é certo, ao bem-estar social, como toda e qualquer propriedade em todo e em qualquer país. Mas há um prestigiamento, tanto que foi elevada a propriedade à condição de direito individual, estabelecido lá no artigo 5º da Constituição, que elencou 70 parágrafos para dizer quais eram os direitos individuais e, sobremais, em parágrafos posteriores, ainda registrou que aquele elenco exemplificativo do artigo 70 não impedia a invocação de outros direitos individuais extraíveis dos princípios constitucionais. E, num parágrafo segundo, ainda estabeleceu que, no tópico dos direitos humanos, que é uma outra categoria, vamos dizer assim, dos direitos individuais, os tratados internacionais que fossem aprovados pelo Congresso Nacional teriam a mesma força de emendas constitucionais, ou seja, só seriam modificáveis por um processo especial e qualificado diferente do processo de modificação das leis ordinárias. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque, no primeiro momento, no Brasil, e aqui nós temos que cumprimentar todos os governantes que passaram a partir daí, a partir do presidente Sarney, que conseguiu manter uma tranquilidade durante o período da Constituinte, né? Nós desfrutamos desses direitos da liberdade, de que não usufruímos no passado. No passado, nós tínhamos extrema dificuldade de manifestação. Mas ocorreu que, num dado momento, aqueles que tinham liberdade de expressão, não é? Começaram a dizer, muito bem, eu posso falar, mas eu quero me alimentar. Eu quero que haja uma democracia não apenas liberal, mas a democracia do pão sobre a mesa. Eu quero ter condições de alimentar a mim e aos meus filhos. E é interessante que aqui
entram em pauta outros princípios constitucionais atinentes à democracia social. Por exemplo, nós temos um capítulo da ordem econômica e social. Nós temos artigos no texto constitucional. Se nós estivéssemos aqui fazendo uma palestra mais do plano jurídico, nós iríamos indicando dispositivo por dispositivo para ressaltar a preocupação do Constituinte de 88 com os direitos sociais, não é? Direitos sociais que, no passado, eram chamados de socialismo, lá atrás, não é? Quando houve grandes revoluções no mundo. A Revolução de 17 na Rússia foi posterior à Revolução Mexicana de 1910. A Revolução Mexicana de 1910 invocava os conceitos de Bismarck, de 1888, quando ele estabeleceu normas como seguro-desemprego, auxílio-doença, etc. Né? Então, o mundo veio neste caminho do chamado socialismo, até 17, que depois, aquela coisa mais exagerada do socialismo, caiu ao longo do tempo. E por isso o Brasil, volto a dizer, foi extremamente hábil, o povo brasileiro, ao amalgamar os princípios do direito liberal com o direito social. Se eu quiser dar dois exemplos significativos dos direitos sociais, foram as regras que disseram, por exemplo, o seguinte: todos têm direito à alimentação e à moradia. Eu confesso, quando entrou, Fleury, essa regra na Constituição, as pessoas, Mazini, vinham a mim e diziam: mas o Temer, poxa, você que é da área jurídica, como é que você permite uma barbaridade dessa natureza, que o texto constitucional estabeleça o direito à alimentação e o direito à moradia? E eu respondi: olha, eu sei que estas são normas programáticas, mas como normas programáticas, elas têm um sentido impositivo, ou seja, elas impedem toda e qualquer política pública, do legislativo, do executivo, do judiciário, que contrarie esses preceitos. E, ademais disso, é um incentivo para que as políticas públicas caminhem nesta direção. Então, quando você pega o exemplo do Bolsa Família, por exemplo, a que visa o Bolsa Família? A que visou o Bolsa Família? Visou, no fundo, alimentar pessoas que antes viviam com R$30 por mês, passaram a viver com 120, 130, 140 reais, desde que os filhos estivessem na escola. Então, foi uma maneira de cumprir o texto constitucional. Se foi de propósito ou não, eu nem sei. Mas, intuitivamente ou não, o que se verificou foi precisamente a aplicação de uma regra constitucional. Quando se lança o Minha Casa Minha Vida, que vai a quase 3 milhões de habitações, significando teto para 15 milhões de pessoas, isto é ancorado no texto constitucional que garante o direito à moradia. Estou dando aqui alguns exemplos dos direitos sociais. E, sem embargo disso, ao longo do tempo, jamais se desmereceu os princípios do direito liberal. De vez em quando se tenta, por exemplo, impedir a liberdade de imprensa, com a tal regulamentação, etc., mas vozes as mais variadas, entre as quais a minha, se levantam contra esta possibilidade, porque nós não podemos viver uma democracia plena se não tivermos uma liberdade de imprensa plena, se não tivermos, por exemplo, o prestigiamento das associações que se manifestam em todo o país. Então, por que é que eu estou dizendo isso? Porque quando se tenta avançar para um sistema mais centralizador, há vozes que se levantam, não apenas sobre o foco político, mas amparados no texto constitucional. Por isso que eu digo, quando se prestigia a iniciativa privada, Rogério, não é uma coisa simplesmente, não é um movimento político, é um movimento ancorado pela ordem jurídica nacional, pela Constituição brasileira. E vejam que é interessante como, ao longo do tempo, conseguiu-se levar adiante esses princípios todos, que fez com que, permitam-me dizer, muitas pessoas que não tinham sequer capacidade de sonhar, portanto, não tinham capacidade sequer de participar, sequer de protestar, tiveram uma ascensão social. Esta ascensão social significou a possibilidade de cerca de 35 milhões de pessoas irem para a classe média, ainda a classe média baixa, não é? Não é a classe média média, a classe média alta. Ascensão social que não se deu apenas nesse patamar, da classe E para D, da D para C, baixa, mas se deu da C para B e da B para A. Quem tem os dados estatísticos a respeito disso, verifica uma grande evolução social em várias das classes, então catalogadas como classes
sociais. E esta ascensão social gerou, naturalmente, em primeiro lugar, uma certa euforia no nosso país. O país passou a ser visto pelos outros países como um país próprio para investimentos estrangeiros, né, para aplicações. Até um dado curioso, ainda hoje eu lia, Rogério, que como os juros no Brasil voltaram a aumentar, os investidores estrangeiros estão voltando a aplicar no Brasil, os que querem ganhar juros mais elevados. Mas foi uma certa euforia que se deu no plano nacional e no plano internacional. Curiosamente, então eu estou falando aqui de duas fases da democracia. A democracia liberal e, sequencialmente, a democracia social. Isto gerou, ou está gerando, a necessidade de uma terceira fase da democracia, que é a democracia da eficiência. Porque, curiosamente, estas pessoas que tiveram ascensão social, os 35 milhões de seres humanos, que se aliaram àqueles que já estavam na classe média, passaram a reivindicar. Então, aqueles que não podiam adquirir um carro, adquiriram seu carro, entram no tráfego para ir ao trabalho e levam 3 horas para chegar ao trabalho. Entram no metrô, nos ônibus lotados, serviços inadequados, nunca viajaram, vão para os aeroportos, encontram serviços desarrazoados nos aeroportos, não é? E não só, é interessante, que não só no setor público, as pessoas há 10, 12 anos atrás, com muita tranquilidade, ligavam para as telefônicas e ficavam tranquilamente 30, 40 minutos esperando uma resposta. Hoje, as pessoas não toleram mais isso nos serviços privados, não é? As pessoas no serviço privado querem eficiência. E, curiosamente, os setores privados podem ligar para uma telefônica. Hoje, os senhores examinam, verificam avisos sequenciais de que logo atenderão, e em minutos há o atendimento. Ou seja, esta coisa da eficiência é uma exigência voltada não apenas para o poder público, mas voltada para os serviços em geral. As pessoas exigem que haja eficiência, até na política. Convenhamos, eu aqui, durante a minha presidência da Câmara, em duas oportunidades que fui presidente, um deles eu aprovei um projeto de iniciativa popular que combatia a corrupção. No outro, eu levei adiante um projeto de iniciativa popular do chamado Ficha Limpa, né? Não sei se está aí o Índio da Costa, mas o Índio da Costa era o relator que eu designei como presidente da Câmara e que, num dito popular, carregou piano para poder, na verdade, levar adiante esse projeto do Ficha Limpa, que nós aprovamos em 4, 5 meses, não é, Índio? Não mais do que isso. Isto o que era? Era a exigência de eficiência na arte política. Ou seja, as pessoas não se acomodaram mais, prezado Cottait, para dizer, olha, nós nos conformamos com o que vier. Não, nós queremos muito mais do que temos, porque acabamos tomando consciência da nossa nova posição. Uma posição de liberdade e uma posição de ascensão social. Então, a partir daí, eu digo aos senhores o seguinte, de vez em quando eu vejo pessoas preocupadíssimas com os movimentos populares que saem às ruas. Eu confesso a vocês que não tenho preocupação nenhuma com isso, porque a Constituição, mais uma vez, ela assegura o direito à livre manifestação. A preocupação que eu tenho, e devemos todos ter, é com a depredação, porque a Constituição não garante o direito à livre depredação. E tanto isso é verdade, e é interessante como o povo, né, o eleitor, o povo em geral, eles têm consciência disso. Os que saíram às ruas naquele período, não saíram às ruas apenas para protestar contra os governos, mas protestaram contra o constituído, não é? Contra o estabelecido, porque os ataques, às vezes, eram para repartições públicas, mas, às vezes, para setores da imprensa, setores particulares. Era uma queixa de pessoas que diziam, nós queremos agora eficiência plena de todos os serviços. Quem desmoralizou o movimento foram os chamados depredadores, estes que se introduziram no movimento e passaram a usar violência, que é incompatível com a índole do povo brasileiro, e vejam que estes últimos movimentos são movimentos menores,
Você, às vezes, lamento dizer, você reúne 100 pessoas numa rodovia aí e paralisa a rodovia. Aqui é preciso, sim, autoridade. É preciso que haja o exercício daquilo que não está apenas na Constituição, mas está na formação histórica do constitucionalismo brasileiro, ancorado na bandeira que diz ordem e progresso. A ideia de ordem vem antes de progresso. Portanto, você tem progresso onde você tem ordem. E por isso que você tem que aplicar rigorosamente. E, olha, eu fui secretário da Segurança Pública aqui em São Paulo 2 vezes, e eu me recordo, faço aqui um parênteses, que eu tratava com muito diálogo, né? Todos os movimentos sociais, etc. Mas quando havia exagero, nós não admitíamos, não é? O diálogo era no plano da reivindicação, no plano social, não é, Fleury? Então, nós tínhamos esta possibilidade. Então, hoje, vocês vejam, por que o povo se afastou dos movimentos de rua? Porque verificaram que os depredadores, esses chamados black blocs, né, entraram no movimento e acabaram por desmoralizá-lo. Com isso, eu quero significar que agora nós estamos vivendo a fase da democracia da eficiência. E é útil que seja assim. Então, logo, aliás, se verificaram esses movimentos de rua, o governo federal fez uma reunião dos governadores, não é? Em que se traçaram projetos. Por exemplo, o projeto da mobilidade urbana, que é uma coisa que angustia as grandes capitais e as grandes cidades. E lá se ajustou com os governadores e prefeitos grandes verbas federais, estaduais, municipais, para fazer prosperar a mobilidade urbana, que é um dos fatores fundamentais até para o sossego, para a tranquilidade daqueles que vão para o trabalho, vão para os seus serviços. No Legislativo, por exemplo, aliás, no governo federal, estabeleceram-se 5 eixos. O eixo da mobilidade, o eixo da educação, o eixo da saúde. No eixo da educação, por exemplo, vocês veem que nessa discussão do petróleo, posso falar mais um pouco? Né? Nesse eixo do petróleo, uma parte vai para a educação, boa parte vai para a educação, porque nós temos consciência de que a educação é fundamental para o país. Então, eu estou dizendo, as autoridades, em geral, foram alertadas por essa manifestação. E essa manifestação é fruto do quê? É fruto da liberdade de expressão, democracia liberal, e da ascensão social, ou seja, democracia social. Então, as pessoas passaram a fazer exigências que no passado não se faziam. E volto a dizer que essas exigências não se deram apenas no campo do poder público, mas também no campo dos serviços privados, como exemplifiquei há poucos minutos atrás. Então, nós estamos numa fase da necessidade de muita eficiência. E vejam, senhores, que nós estamos entrando num ano eleitoral. Então, o que acontece no ano eleitoral? No ano eleitoral, as pessoas disputam, litigam, não é? As pessoas querem chegar ao poder para aplicar aquilo que pensam. E até, eu confesso o seguinte, tenho escrito sobre isso, nós disputamos eleições como se fôssemos inimigos, não é? A cultura brasileira, a cultura política brasileira, eu estou aqui com ouvidos atentos e capazes de formar opinião. A cultura brasileira não é a cultura jurídica brasileira, mas a cultura política brasileira é que as pessoas, durante as eleições, podem se inimizar, quando, na verdade, a Constituição ela prevê 2 momentos distintos. Um é o momento político eleitoral, que é este que vamos começar a viver agora, em que as pessoas contendem para chegar ao poder. Outro é o momento político-administrativo, que é depois das eleições, quando, só para levar Franco Montoro, quando Montoro dizia, olha, todos têm que estar atrás do bem comum, não é? Quando a Constituição determina que todos se unem, situação e oposição, para governar. A oposição existe nos sistemas democráticos para ajudar a governar. Ou seja, é um método de fiscalização. Mas não significa que você é oposição porque perdeu a eleição. Isto eu digo para agora, como eu digo para o passado. Eu confesso, Jorge, que eu fui presidente da Câmara num determinado governo, nosso Fernando Henrique, e fui presidente da Câmara no outro governo. Quando eu olhava, Fleury, lá as bancadas, lá da mesa, eu via
que o que estava acontecendo com a situação atual ou com a oposição era a mesma coisa que acontecia quando a oposição era uma e a situação era outra. Porque nós temos uma cultura que é uma cultura desastrosa, é uma cultura de quem não é capaz, muitas vezes, isso estou dizendo de agora e do passado, não é capaz, por exemplo, de verificar algo útil para o Brasil e dizer, bom, vamos lá, vamos apoiar isso, porque é útil para o país. Não. A ideia de que quem perdeu a eleição, isto é no plano municipal, estadual, federal, quem perdeu a eleição é oposição e, portanto, oposição não significa ajudar a governar, fiscalizando, mas ajuda a opor-se em qualquer hipótese. Esta é a nossa regra. Se os senhores forem para municípios, então, o sujeito perdeu a eleição lá na Baleia, ele se coloca numa oposição ao prefeito, faça o prefeito o que ele quiser, concílio ou não da Câmara dos Vereadores, é oposição, porque a cultura política é esta, quando a cultura jurídica não é esta. Não é? Então, eu vejo que, voltando até ao tema da eficiência, a presidência da República, hoje, está modificando toda a infraestrutura do país. Vejam, frequente os aeroportos, onde há obras gigantescas em todos os aeroportos brasileiros, comecem a frequentar as rodovias, a cerca de 470 bilhões que serão aplicados na infraestrutura do país ao longo destes próximos anos, no setor ferroviário, no setor portuário, apenas para revelar, mais uma vez, como este governo se ampara na Constituição, e eu creio que colaboro para isso, os portos hoje podem ser portos privados. Quem tiver lá um berço de atracação, qualquer coisa assim, um terreno, pode postular, segundo as regras regulamentares da utilização dos portos, para ter porto privado. Os aeroportos estão sendo concedidos para a iniciativa privada. As rodovias já o foram no passado e continuam sendo concedidos para a iniciativa privada. Em que ideia, em que convicção, em que certeza? Na certeza de que o Estado só cresce se tiver a colaboração da iniciativa privada. Aliás, a força motriz do desenvolvimento de um Estado está muito mais no setor social, no setor privado, do que no setor público. O setor público, de alguma maneira, tem sim que regulamentar todas as atividades, mas ele não é exatamente a força motriz, ele o é quando tem um plano estratégico, quando tem metas para serem atingidas, como estas que eu acabei de mencionar, referente às grandes verbas que serão aplicadas no nosso país, nesse setor todo da infraestrutura. E é interessante, eu trouxe um dado aqui para os senhores, curioso. Eu fiz muitas viagens internacionais, representando o Brasil. E muitas delas até, e os senhores sabem que... Então, estou encerrando um pouco essa parte para dizer o seguinte, muitas delas, a China hoje é um dos grandes parceiros brasileiros. No ano passado eu fui à China, ainda ontem estávamos lá com o nosso presidente da Sociedade Rural, e ele nos cumprimentava porque na viagem à China nós conseguimos, nós tínhamos uma estocagem de milho aqui de 12 milhões de toneladas, 12 milhões de toneladas de milho, nós fomos para a China e a China comprou essas 12 milhões de toneladas de milho. E até o vice-presidente, Gastão, mais aqui. Até quando eu estive na China, na reunião, eu presido uma chamada Comissão de Alto Nível Brasil-China e Comissão de Alto Nível Brasil-Rússia. E quando estive na China, nessa última COSBAN, nessa última comissão, o vice-presidente, que é o meu homólogo lá na China, ele disse, olha, eu espero que Obama não esteja ouvindo, porque era aquela coisa das gravações, mas nós vamos comprar muito mais soja a partir de agora do Brasil do que dos Estados Unidos. E ontem ainda me confirmavam que realmente a compra de soja aqui aumentou enormemente, ou seja, o agronegócio vai caminhando numa direção extremamente útil. Mas eu trouxe aqui uma coisa que eu li há poucos dias, no Valor Econômico, que é um artigo do José Luiz Fiore, onde ele faz uma comparação do México, que num dado momento passou a ser menina dos olhos de muita gente, olha como o México cresce, se desenvolve, etc. E ele trouxe dados importantes, porque aqui eu faço mais uma vez um parênteses. Nós enfrentamos crises mundiais,
convenhamos. E, de alguma maneira, passamos mais ou menos incólumes. Nós conseguimos superá-las com certa tranquilidade. E quando se fala muito no México, né, é interessante, quando a gente vai ver o crescimento médio do PIB desde 2004, comparando com o México, no Brasil foi de 4,21, no México foi de 2,92. Quando nós vemos o crescimento médio da renda per capita no Brasil, foi 2,84, no México foi 1,42. Os empregos criados aqui no Brasil foram 16 milhões de empregos. Nós estamos quase na fase do pleno emprego, não é? Quando países da Europa têm problemas seríssimos. Nós estamos em torno dos 5% hoje de desemprego, 4,8%, 5% de desemprego. No México, os empregos criados foram de 3,5 milhões. A redução da pobreza no Brasil foi de 15,9%. Estou dando os dados do valor econômico. O aumento da pobreza no México nesse período foi de 51,3%. Então, quando nós, mesmo tocante ao crescimento econômico, em 2013 foi de 2,3%, no México foi de 1,1%, e assim em vários países. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu queria dar exatamente esta, digamos assim, uma visão um pouco otimista do Brasil. Quer dizer, nós temos dificuldades, nós temos problemas, nós temos uma altíssima tributação, não é? Nós sabemos disso, mas é interessante que, sem embargo disto, os investimentos estrangeiros ainda vêm vindo para o Brasil. Olha aqui, a coisa de uns 10 meses atrás, eu fui à inauguração de uma fábrica da BMW em Santa Catarina. E quando eu ia indo no avião, eu disse, bom, o que é que eu vou dizer lá, né? E quando eu ia no avião, eu li, no Estadão, na Folha, no Globo, tinha um anúncio da inauguração da BMW. E lá chegando, eu disse, olha, eu não vou fazer aqui um discurso enaltecedor do Brasil, porque vocês vão dizer, bom, ele é vice-presidente da República, é claro, vai falar bem do governo do país. Mas eu li esse anúncio da BMW, em que eles começam dizendo assim, ultimamente, parece que está na moda questionar a capacidade do Brasil, a capacidade do país de realizar, de crescer, de ser grande, de ser o país que todo mundo espera e precisa. Permitam-nos discordar inteiramente dessa percepção, até diz, de maneira publicitária. Para nós, o Brasil é um BMW. Poucos países no mundo cresceram como este. E vai por aí. Se alguns duvidam do Brasil, nós investimos 200 milhões de euros. E aí a pergunta que eu fazia lá é o seguinte, será que o empresário é tão benemérito que ele investe para perder dinheiro? Ele investe no presente para ganhar no futuro. Porque se ele está investindo agora, é para ganhar no futuro. Então, quando eu vejo essas empresas todas ainda vindo para o Brasil, investindo milhões e milhões, há poucos dias até eu inaugurava lá no Rio de Janeiro, em Resende, uma fábrica de cobre, liga de cobre, uma coisa assim. O Pastore, que foi senador, você conheceu o Pastore, né? Investiu mais de 100 milhões de reais para dar começo na obra, né? E vai a 1 bilhão de reais. E eu dizia mais uma vez, será, Pastore, que você está investindo para ter prejuízo? Ou você está confiante no país? Você está lançando uma mensagem de otimismo em relação ao nosso país. E ele dizia, olha, eu confio muito, como a BMW confiou muito no Brasil, como os investidores estrangeiros ainda confiam no nosso país, e, portanto, ao fazer esta, e volto a dizer, esta tópico delicado, essa questão da Copa, né, o movimento contra a Copa do Mundo, de qualquer maneira, traz as atenções do mundo para o Brasil. As Olimpíadas trazem a atenção do mundo para o Brasil, não é? E eu reconheço, diz que ainda há obras ainda inacabadas, né? Mas elas estão acabadas, eu verifiquei isso ainda ontem, o Moreira Franco me dizia, elas estão acabadas para efeito da Copa, não é? Ou seja, haverá recepção, haverá condições de recepção daqueles que vêm para cá, e ao depois, onde faltar um pedaço para a conclusão, concluída será, e isto é investimento em benefício do nosso país. Então, concluindo, Rogério, nós temos ainda muito a realizar no país, muitíssimo. O país é um país adolescente. Eu fiz questão de revelar
que o Brasil nasceu em 5 de outubro de 1988, porque todo o período histórico anterior, não é? E aí eu não estou desmerecendo ninguém que veio depois de 88. Nós, no início da Constituição, nós fizemos reformas constitucionais fundamentais para o país. A quebra dos monopólios estatais, por exemplo, a modificação do conceito de empresa de capital nacional, que hoje admite a interação entre o capital estrangeiro e o capital brasileiro, foram conquistas, e conquistas duras. O Heráclito se lembra, o Vilmar, as dificuldades que todos tivemos não é, Paulo? Que todos tivemos para modificar esses preceitos, que, volto a dizer, são enaltecedores da iniciativa privada, não é? Por isso é que se quebraram os monopólios, não é? Então, a lei de responsabilidade fiscal, importantíssima para a preservação das contas públicas, depois o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, tudo isso foi um processo que veio de 5 de outubro de 88 e vai indo num ritmo crescente extraordinário. Por isso que nós, ao invés de termos pessimismo com o Brasil, nós temos que ter otimismo com o nosso país. É claro, volto a dizer, eu sei como... E aqui eu volto aos meus 5 anos de idade, quando meu pai pegava o Deve Haver, o Afif que dizia, né, esse negócio de economia e tal, tem que ter um livro, Deve Haver, né, 2 lados. Eu me lembro quando meu pai pegava aquele livro e dizia, este mês aqui eu tive que pagar tanto de imposto, etc, etc. Mas no outro mês as vendas foram tantas que ele comemorava no fim do mês, dizendo, puxa, este mês foi bem, e ali me permitia comprar mais um aviãozinho, etc. Então, o país vive este vai e vem, não é? Mas agora o vai é maior do que o vem. Eu acho que nesse histórico todo que eu fiz, como nós não temos crises institucionais, e olhe, quando eu fiz aquele histórico, vocês viram que eu falava de um período de 25, 30 anos, era preciso criar um novo Estado, né? Quando vinha uma nova Constituição. Hoje nós estamos praticamente completando 26 anos, volto a dizer, um país ainda adolescente, que tem que crescer muito, nós não temos nenhuma perspectiva, nenhum céu cinzento. Neste período, houve um impedimento presidencial, o vice-presidente assumiu, cumpriu a sua tarefa, depois se elegeu um intelectual, depois elegeu-se um operário, agora elegeu-se uma mulher, e tudo com a maior tranquilidade. Não há crise institucional no nosso país. Por isso que eu digo, quando falo em crise, né, eu faço aquela distinção entre a crise administrativa, que é a menor delas, se compõe ou não compõe o ministério, a crise política, é saber se os executivos têm apoio nos parlamentos, a crise econômica, não é? Que pode gerar uma aflição muito grande, e realmente gera, porque no ano passado, por exemplo, eu me recordo, eu próprio, quando foi mais ou menos em agosto, e eu disse, meu Deus do céu, nós vamos a uma inflação de 20%, 25%, porque era tal clima pessimista em relação ao país, que isso não tem jeito, a inflação tem que ir a 20%, 25%, que era um desastre. E esse negócio de inflação é grave, porque eu me recordo que uma vez, Heráclito era nosso vice-presidente, eu entrei no Salão Verde, presidente da Câmara, lá atrás, e um dia eu fiz uma afirmação desarrazoada, a inflação era de 8%, 9%, 10%, uma coisa assim. Eu disse, olha, se aumentar um pouquinho a inflação e isso gerar emprego, não tem importância. Eu apanhei dos jornais durante umas 2 semanas, porque imagine aumentar a inflação, etc, etc, etc. Então, a gente sabe como o problema da inflação é um problema grave. Agora, volto a dizer, no ano passado, também a regra era essa, a inflação vai desandar, não desandou. Este ano, ainda se diz, novamente, a inflação vai desandar, e ela não está desandando. Eu espero que nós cheguemos ao fim do ano, ainda dentro do teto. Eu sei que nós temos muito a construir ainda, não é? E eu quero, viu, Rogério, dizer que a Associação Comercial, nesse particular, Jorge, tem um papel fundamental, não só pelos debates que aqui promove, porque onde se ouvem pessoas, né, mas pelos movimentos que ela faz. Quanto mais movimento reivindicatório fizer, mais contribuição dará ao nosso país. Não vamos pensar que os governos, salvo os autoritários, né, que não querem queixa, não querem reclamação, não querem objeção, não querem contestação, não querem controvérsia, não querem contrariedade, mas os países democráticos, os governos democráticos,
querem exatamente isso. Você contesta, não é? Leva a contestação. Aquilo que for aproveitável, se aproveita. O que não for aproveitável, não se aproveita. Então, eu quero, mais uma vez, cumprimentar a associação, cumprimentar a você pelo belíssimo trabalho que vem realizando na convenção, agradecer o convite do Jorge, agradecer as palavras carinhosas, né, com que nos saudou, e esperar que, no futuro, eu possa ainda voltar aqui para dizer, olha, está comprovado o otimismo que nós tivemos naquela palestra.